Olá, estudante do 8º ano. Olá, Fabiana, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje, o tema da nossa aula de hoje é crônica. Aí no seu PET 2, na semana 5, você vai desenvolver atividades sobre o gênero textual crônica. Então, vamos lá? Aqui nós temos a habilidade trabalhada, a habilidade que vai ser desenvolvida nesta aula. E recapitulando, neste bimestre, nós já trabalhamos sobre o debate regrado, sobre os operadores argumentativos, planejando produções de texto, o gênero textual mito e hoje nós vamos trabalhar o gênero textual crônica. Então, todas essas aulas são para dar suporte para você, aí da sua casa, desenvolver todas as atividades do seu PET. Ok? Vamos lá, então? Então, caderno na mão, caneta, anote todas as suas dúvidas e tudo que você achar importante, o que você achar necessário. Então, ao término dessa aula, você será capaz de identificar uma crônica, conceituar a crônica, identificar os elementos que compõem uma crônica, as características da crônica, os objetivos deste gênero textual. Por quê? É importantíssimo que você saiba identificar o que é uma crônica, quais são suas características, para facilitar na hora de resolver, na hora de fazer a compreensão, a interpretação da crônica, tá? Então, aqui vamos começar a nossa aula com um relógio. Por que um relógio, professora? O que tem a ver um relógio com a crônica? A gente fala que o quê? A crônica é um texto que é o senhor do seu tempo. Olha só, a crônica é um texto que é o senhor do seu tempo. Imagina o tempo, imagina aquela ampulheta, você conhece? Que vai descer naquela areinha, que significa o tempo. O tempo é indeterminado. Você, nós não podemos nem imaginar o que vai acontecer conosco em um determinado tempo. Nem daqui a 1 minuto, nem daqui a 1 hora, nem hoje, nem amanhã. Não é isso? Então, a crônica é um texto que é o senhor do seu tempo. É atualidade, é a realidade. Você vai ver que a crônica é um texto leve, um texto gostoso de se ler. Então, crônica, eu falei que tem tudo a ver com o quê? Com o tempo. Então, a crônica vem do grego cronos. Cronos. Vamos pegar uma canetinha aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Então, vem do grego cronos, que significa tempo. Isso é muito importante, tá? Então, por que eu coloquei isso? E olha lá, eu coloquei a ampulheta, que ela é o quê? Ela é o signo, Ela significa tempo. E aqui vamos observar. No latim, existia a palavra escrita, olha só, crônica. Qual é a diferença? Aqui nós temos com CH. E essa crônica aqui escrita nesse jornal, naquela época, era para designar o gênero que fazia o registro dos acontecimentos históricos. Então, aqueles acontecimentos históricos, grandiosos, eram relatados na crônica. Então, os cronistas, eles aproveitavam desses acontecimentos para escrever uma crônica. A crônica escrita com CH. A crônica, que era mesmo também escrito com CH, era cronômetro. E o cronômetro é para quê? Para marcar
o tempo. Então, a crônica tem tudo a ver com o tempo, com a atualidade, com assuntos da nossa atualidade, com assuntos da nossa realidade, do agora. Então, naquela época, eles aproveitavam, né, eu já falei aqui, esses acontecimentos históricos. Para você ver, a carta de Pero Vaz de Caminha era uma crônica, é uma crônica. Então, o que ele fazia? Ele relatava naquela carta e também descrevia tudo o que estava acontecendo naquele momento histórico. Nem era Brasil ainda, né? Na sua chegada. Então, é um exemplo que nós temos, a carta Pero Vaz de Caminha. Então, era um acontecimento daquela época, daquele tempo, daquela atualidade. Só que com o passar do tempo, foi surgindo a tecnologia, né? Porque naquela época não tinha. Então foi surgindo a tecnologia e as coisas foram mudando. E os textos também, os gêneros textuais também. O tempo foi passando e cada gênero textual ele modifica de acordo com o seu tempo. Então, o tempo passou, a crônica mudou também de objetivo. Por que que mudou de objetivo? Porque agora não acontecem mais esses acontecimentos históricos, esses acontecimentos grandiosos. Então, eu vou explicar para vocês agora o que é a crônica hoje, o que é o gênero textual crônica hoje. Então, ele é um texto curto que acompanha os acontecimentos de modo cronológico, retratando o cotidiano, o que está à nossa volta. Você vai ver que temas, você me perguntar, professora, mas qual é o tema de uma crônica? Qualquer tema. O sol, a lua, o jardim, né? Tudo serve como tema para escrever uma crônica. Então, lá no século XIX, Machado de Assis, que é um grande cronista brasileiro, né? Ele escreveu sobre o que é a crônica. E olha só que legal a crônica que ele escreveu. Olha só, no século XIX, foi quando houve essa mudança, né, de crônica, que era grande acontecimento, para a crônica que é hoje. Vou ler para vocês um pedacinho. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e lá Gleice este rompe. Está começada a crônica. Então, olha só para você ver o que ele fala aqui. Simplesmente, quando você está assim, imagina, você encontra com uma pessoa e está sem assunto. Ou você entra no elevador com uma pessoa, não é mania a gente falar assim, nossa, mas hoje está um calor, né? Que calor? Quando a gente está com falta de assunto. Que calor, é assunto para escrever uma crônica. Se você está sentado num jardim, observando os pássaros, a paisagem, é um assunto, é um tema para escrever uma crônica. Então, a crônica é o que está à nossa volta, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. Olha o tempo presente, tá? Então, nós temos vários tipos de crônicas. Eu vou falar aqui, mas não quer dizer que a crônica, você vai ler uma crônica e tem uma crônica só com aquele tema, com aquele assunto. Não. O gênero textual crônica, ele é híbrido. Ele pode ter uma mistura desses assuntos na mesma crônica. Tá bom? Então, vamos lá ver. Então, nós temos a crítica, nós temos a crônica narrativa. E o que é um texto narrativo?
Vamos pensar lá, né? Um texto narrativo é aquele que conta uma história, relata uma história. Tem personagens, nós temos espaço e nós temos tempo e nós temos enredo. Então, esse tipo de crônica, né? Ele é marcado pela brevidade de ações ocorridas em tempo e espaço determinadas. Então, é um diálogo, mas tudo ágil. Por quê? Porque a crônica é um texto leve, um texto rápido, um texto curto. Então, nós já vimos aqui que ele pode ser uma narrativa, mas ele também pode ser uma crônica argumentativa. E que é uma crônica argumentativa? É que traz à tona o ponto de vista do autor sobre um assunto em foco. Olha só, é leve, mas pode ser que tenha uma notícia. A notícia é um acontecimento. Aconteceu, virou notícia. Mas o cronista pode daquela notícia, escrever uma crônica. Então, a notícia é objetiva, informar. E o cronista escreve um texto leve, um texto simples e, às vezes, um texto até com humor, que leva aquele ponto de vista dele, ele leva a pessoa a refletir sobre aquele determinado assunto. Mas ela pode ser jornalística. E quando ela é jornalística? Quando se concentra no noticiários. Eu acabei de falar aqui, o ponto forte a palavra-chave de uma notícia é o fato. E esse fato pode virar uma crônica jornalística. Então, uma notícia vira uma crônica, porém com outro objetivo, com uma outra intenção, com uma outra linguagem, uma linguagem mais leve, mas ela pode ser poética. Imagina só, vou dar um exemplo aqui. O cronista eu falei atualidade, vai escrever uma crônica e escolhe o tema mãe. Mãe não toda vida ou qualquer tempo que você falar de mãe, mãe é mãe. É isso? E quando você vai falar de mãe, não tem como escrever um texto falando dessa pessoa, de mãe, sem mexer com sentimento, sem usar o subjetivismo, porque mãe... Então, você pode encontrar uma crônica com o tema mãe, escrita há muitos e muitos anos atrás, mas ela está na atualidade. Não é isso? Porque mãe é mãe em qualquer tempo. Então, se você ler uma crônica escrita há muito tempo, hoje você vai entender. E com certeza essa crônica vai ter o quê? A linguagem lírica, né? Por quê? Porque mãe é isso, mãe é amor, mãe é carinho, mãe é subjetivismo em qualquer tempo que você for falar de mãe. E ela também pode ser humorística, ela pode ser crítica, reflexiva. Quando eu falo em uma crônica humorística, não quer dizer que é para você dar risada. O cronista pode usar o humor para fazer você refletir, para fazer você ele pode fazer uma crítica de um determinado assunto, levando o leitor a refletir sobre aquele determinado assunto. Mas olha só, quando eu falo tudo isso aqui, não quer dizer que uma crônica poética não possa ter humor, né? Então, eu posso ter uma crônica histórica, quando retrata fatos históricos, né? Localizado num determinado tempo e num determinado espaço. Mas ela pode ser esportiva quando eu falo de esporte, principalmente o futebol. Só que, olha só, eu posso ter uma crônica esportiva e, ao mesmo tempo, humorística. Não posso? Eu posso fazer uma crítica a um determinado, teve um jogo lá que teve uma coisa assim excepcional, ou uma jogada, ou um acontecimento. E este jogo pode virar crônica. Só que posso. Por isso que falei no início do hibridismo, porque eu posso misturar
o esporte com o humor. Eu posso falar do poético com o humor, entendeu? Então eu posso fazer uma mistura aqui nessa crônica. Quais são as características da crônica? Então, eu já falei que ela situa entre o jornalismo e a literatura, né? Por quê? Porque a crônica é um texto literário, mas ela está presente no jornal. Se você abre o jornal impresso, você vai encontrar uma crônica, às vezes até do lado de uma notícia. Então, além dessa narração de situações triviais, ela é caracterizada por, olha só, textos curtos e de fácil compreensão, já falamos isso aqui, né? É uma linguagem simples, leve, descontraída, fácil de entender. Poucos personagens ou às vezes nenhum, porque ela é uma narrativa curta. Tem uma análise crítica sobre contextos e circunstâncias, né? Pode haver essa crítica, essa análise, essa reflexão. E tem humor, ela pode ser, ter humor irônico, ela pode ser irônica, pode ter o sarcástico, né? Então essas são características da crônica. E o mais importante, ela tem ali definido a linha cronológica, porque é o tempo. Então, olha só, aqui eu coloquei, nós temos o que aqui? A crônica e o conto. Por que eu pus esse paralelo desses dois gêneros textuais? Porque eles são muito parecidos. De repente você vai ler um conto e ficar, será que é um conto ou uma crônica? Porque todos dois são narrativas curtas. Tanto a crônica quanto o conto possuem personagens, o tempo, o espaço, um narrador, que pode ser observador ou um narrador-personagem, só que o conto tem uma diferença, que ele precisa de ter o conflito. O conto gira em torno do conflito. Esta é a diferença de um conto e de uma crônica, ok? Então, é uma narrativa curta, é uma narrativa que tem poucos personagens. Aqui eu coloquei alguns, né, dos principais cronistas brasileiros. Nós temos o Machado de Assis, que eu já li a crônica dele, né? Ele abordava temas como a política, a escravidão e diferenças sociais desde o século XIX. A Clarice Lispector, que escreveu várias crônicas, como a que eu coloquei, Aprendendo a Viver e a Descoberta do Mundo. Nós temos o Carlos Drummond de Andrade, né, que não poderia ficar de fora. O Nelson Rodrigues, que ele é reconhecido como um dos mais importantes autores do teatro brasileiro, mas também ele escreveu várias crônicas relacionadas ao campo, aos costumes da cultura e do futebol. E, recapitulando, né, vamos voltar lá, o que nós vimos? Pontos importantes de uma crônica. Ela tem caráter narrativo, ela relaciona com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, possui um tom lírico importantíssimo, pode ser narrada na primeira ou na terceira pessoa, depende se uma crônica ela está usando uma linguagem objetiva ou subjetiva, e ela está conectada com o tempo. Anote aí, a crônica é um texto, é o senhor do seu tempo. O tempo é a característica principal de uma crônica. Então, ela está conectada com o tempo, ela está conectada com o momento. Então, ao responder às suas atividades, preste atenção se você encontra aí nesta crônica, nessa atividade, essas características, estes pontos importantes do gênero textual crônica. Então, esta é a nossa aula de hoje.
Espero que você tenha gostado. Espero que ao responder às suas atividades, você consiga identificar aí nas suas atividades todos esses elementos, a estrutura, as características da crônica, ok? Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula.